A casa estava em ordem demais naquela noite. Tudo no lugar, luzes apagadas na hora certa, o cheiro do café ainda preso no ar como um hábito que se recusa a ir embora. Era uma daquelas noites comuns, tão comuns que doíam. O relógio na parede marcava o tempo com uma insistência quase ofensiva, como se quisesse me lembrar de cada segundo que passava, e de tudo o que já tinha passado. Eu me sentei no sofá sem ligar a televisão. Não era cansaço, era outra coisa. Um peso silencioso que não se explica fácil. Sabe quando o corpo está parado, mas a mente corre quilômetros à frente? Eu estava ali, mas também não estava. Olhava para a janela, para o reflexo escuro do vidro, e evitava encarar o que sabia que encontraria se olhasse para dentro de mim. Não havia nada de errado, tecnicamente. Nenhuma discussão, nenhum grito, nenhuma porta batida. Só o silêncio. Um silêncio tão organizado que parecia ensaiado. E talvez fosse. Talvez eu já estivesse ensaiando aquela noite há muito tempo, sem admitir. Passei pela cozinha, toquei distraidamente na bancada fria, alinhei uma cadeira que não precisava ser alinhada. Pequenos gestos para ocupar as mãos, porque a cabeça já estava cheia demais. Cada movimento tinha algo de automático, como se eu quisesse convencer a mim mesmo de que tudo seguia normal. Mas normalidade, quando é forçada, faz barulho por dentro. O celular vibrou uma vez. Não peguei. Deixei ali, de propósito. Às vezes, a gente evita certos gestos porque sabe exatamente onde eles levam. E eu sabia. Sabia há dias. Ou talvez há meses. Só nunca tinha colocado isso em palavras. Quando finalmente me permiti sentar de novo, respirei fundo. Havia uma estranha calma naquele momento, não a calma da paz, mas a calma que vem depois da decisão tomada. Aquela quietude perigosa que antecede as consequências. Eu ainda não tinha entendido tudo, mas sentia no corpo. Algo já tinha mudado. Mais tarde, quando ouvi a chave girar na porta, meu coração não disparou. E isso foi o que mais me assustou. Não houve surpresa, nem alívio. Apenas a confirmação silenciosa de algo que eu já sabia. Quando ouvi a chave girar na porta mais tarde naquela noite, eu já sabia. Nada voltaria a ser como antes. Ela entrou, largou a bolsa, comentou qualquer coisa sobre o trânsito. Eu respondi no automático, com a voz treinada para soar normal. Mas por dentro, eu repetia a mesma pergunta, sem coragem de respondê-la. Em que momento exatamente eu tinha cruzado a linha? Não foi ali. Não foi naquela noite. A verdade é que, antes mesmo dela chegar em casa, a tempestade já tinha passado por mim. E eu estava em silêncio, no meio dos destroços. A ausência não chegou de uma vez. Ela não bateu a porta, não fez anúncio, não causou escândalo. Foi entrando devagar, como quem não quer incomodar. Primeiro em pequenos atrasos, depois em conversas mais curtas, em respostas automáticas. Até que um dia eu percebi, estávamos juntos, mas cada um em um lugar diferente. Não era falta de amor. Isso eu ainda consigo afirmar com alguma segurança. O sentimento existia, sim, mas parecia guardado numa gaveta que raramente era aberta. O que faltava era presença. Aquela presença simples, cotidiana, de quem escuta sem olhar o relógio, de quem percebe o silêncio do outro e pergunta se está tudo bem, mesmo quando a resposta pode ser complicada. Com o tempo, aprendi a não esperar demais. A não perguntar tanto. A me adaptar. E talvez esse tenha sido o começo do problema. Porque a gente se adapta tanto que, quando percebe, já não sabe mais o que está faltando, só sente um vazio estranho, difícil de nomear. As noites eram as piores. Não por solidão explícita, mas por uma solidão compartilhada. 2 corpos na mesma casa, 2 rotinas que não se cruzavam. Às vezes, conversávamos sobre coisas práticas, contas, compromissos, o dia seguinte. Mas quase nunca sobre nós. Sobre o que sentíamos. Sobre o que estava mudando. Eu dizia a mim mesmo que era fase. Que todo relacionamento passa por isso. Que amadurecer também significa aceitar menos intensidade. E talvez tudo isso seja verdade. Mas também é verdade que o coração não entende teoria. Ele só sente. Aos poucos, comecei a sentir fome. Não de atenção exagerada, não de grandes declarações. Era uma fome emocional simples. Ser visto, ser notado, ser lembrado. Fome de conversa sem pressa, de troca sincera, de sentir que fazia falta. E o mais perigoso da ausência é isso, ela não machuca de imediato.
Ela vai anestesiando. Vai fazendo a gente achar normal aquilo que, no fundo, não deveria ser. Vai criando espaços vazios que parecem inofensivos, até que alguém, ou alguma coisa, aparece e ocupa esse espaço sem pedir permissão. Eu não reclamei. Não confrontei. Guardei. Porque parecia mais fácil assim. Porque eu tinha medo de ouvir que era exagero. Ou pior, que era verdade, mas que não havia o que fazer. Então segui em frente, fingindo que estava tudo bem, enquanto por dentro eu tentava convencer meu próprio coração a se contentar com menos. Hoje, olhando para trás, consigo enxergar com mais clareza. Não foi falta de amor. Foi falta de presença. E quando a presença falta por tempo demais, a gente começa a procurar calor em lugares que não deveria nem olhar. Não por maldade, mas por carência. E a carência, quando ignorada, costuma cobrar um preço alto. Ninguém acorda um dia decidido a errar. Pelo menos não da forma como a gente imagina. As grandes quedas quase sempre começam com passos pequenos, quase invisíveis. No meu caso, tudo começou com escolhas que pareciam inofensivas demais para merecer atenção. Ficar um pouco mais acordado. Responder uma mensagem que poderia esperar. Esticar uma conversa além do necessário. Nada disso soava errado na hora. Pelo contrário, parecia apenas humano. Um desvio mínimo da rotina, um respiro no meio de dias que estavam todos iguais. Eu me convencia com facilidade. Dizia a mim mesmo que era só conversa, só companhia, só alguém disposto a ouvir. Não havia intenção. Não havia plano. E talvez essa tenha sido a primeira mentira que contei para mim mesmo. Porque intenção nem sempre se anuncia. Às vezes ela se revela nos detalhes que a gente escolhe ignorar. Compartilhei pensamentos que deveriam ter ficado comigo. Pequenas frustrações, comentários soltos, coisas que eu nunca dizia em voz alta em casa. Não por maldade, mas porque parecia mais fácil ali. Mais leve. Como se aquelas palavras encontrassem um espaço que estava vazio havia tempo demais. E é curioso como o limite não desaparece de uma vez. Ele vai ficando borrado. Primeiro você sabe exatamente onde ele está. Depois, começa a pisar perto. Até que, quando percebe, já está do outro lado, e nem sabe dizer em que momento atravessou. Eu dizia a mim mesmo que não era nada. Repetia isso como um mantra silencioso. Não é nada. Mas, se não fosse nada, por que eu escondia? Por que apagava mensagens? Por que sentia aquele aperto estranho quando ouvia passos se aproximando? O corpo sempre sabe antes da consciência admitir. A tentação, naquele estágio, não era um desejo claro. Era mais sutil. Era a sensação de ser escolhido. De ser prioridade. De ser escutado sem pressa. Coisas simples, mas poderosas quando estão em falta. E quanto mais eu recebia isso fora, menos eu percebia o que estava perdendo dentro. Houve momentos em que quase parei. Em que pensei, chega. Mas sempre havia uma desculpa pronta. Um cansaço acumulado. Um dia difícil. Um silêncio antigo que pedia resposta. A negação é confortável porque ela nos poupa da responsabilidade, pelo menos por um tempo. Hoje, consigo ver com nitidez o que antes parecia confuso. A traição não começa no ato que todo mundo imagina. Ela começa quando a gente escolhe não proteger o que é importante. Quando a gente se permite ir um pouco além, achando que pode voltar a qualquer momento. Eu achava que tinha controle. Achava que saberia a hora de parar. Mas pequenas escolhas, repetidas dia após dia, criam caminhos. E alguns caminhos, quando percebemos, já nos levaram longe demais para fingir que foi acaso. Há um instante específico em que tudo desacelera por fora e acelera por dentro. O mundo segue igual, mas a percepção muda. Foi assim naquele dia. O tempo pareceu se dobrar sobre si mesmo, como se cada segundo tivesse peso próprio. Eu ouvia demais, o zumbido distante da rua, o clique do relógio, a minha própria respiração, curta, irregular, denunciando um nervosismo que eu ainda não queria admitir. Nada de extraordinário estava acontecendo. E, ao mesmo tempo, tudo estava. Eu sentia uma atenção exagerada aos detalhes, como se o corpo tivesse entrado em estado de alerta. Cada palavra ganhava um segundo sentido. Cada pausa parecia longa demais. E eu sabia, com uma clareza desconfortável, que estava me aproximando de algo que não poderia desfazer depois. O pensamento veio simples, quase educado. Pare agora. Não foi um grito. Foi um sussurro.
Aqueles avisos que a consciência dá quando ainda há tempo. E, por alguns instantes, eu acreditei que iria ouvir. Respirei fundo. Tentei racionalizar. Disse a mim mesmo que era só cansaço, só carência, só imaginação. Mas o coração não acompanhava o discurso. Ele batia rápido demais. Não de empolgação. Não de paixão. Era outra coisa. Eu senti o coração disparar não de paixão, mas de consciência. A consciência de que eu estava perto do limite. De que a linha estava ali, visível, clara, e perigosamente acessível. Havia medo, sim. Medo do depois. Medo do que eu veria no espelho. Medo de perder algo que eu ainda valorizava, mesmo machucado. Mas havia também uma tensão estranha, quase elétrica, que nascia da possibilidade. Do e se. Do que poderia acontecer se eu desse mais um passo. Eu me peguei calculando. Não consequências distantes, mas coisas pequenas. Quem saberia, o que mudaria, como eu explicaria. E foi aí que percebi o quão fundo eu já estava. Pessoas que não pretendem errar não fazem esse tipo de cálculo. Elas simplesmente recuam. O corpo parecia dividido. Uma parte queria ir embora, encerrar, fechar a porta. A outra queria ficar mais um pouco. Só mais um pouco. Como se esse mais um pouco não fosse exatamente o que empurra a gente para o abismo. O silêncio naquele momento era quase agressivo. Nenhuma interrupção externa. Nenhum acontecimento salvador. Apenas eu, meus pensamentos, e a sensação clara de estar à beira de algo que mudaria tudo. Às vezes, a vida não nos empurra. Ela apenas observa para ver o que vamos escolher. Eu ainda não tinha cruzado a linha. Mas estava perto o suficiente para sentir o calor do outro lado. E, enquanto o coração batia rápido demais, eu entendi uma verdade difícil. Não é o desejo que nos trai primeiro. É a decisão de ficar quando já sabemos que deveríamos ir. Antes dela voltar para casa, algo em mim já tinha se quebrado. Não houve um estrondo. Não houve cena. Foi silencioso, e talvez por isso tenha sido tão definitivo. A casa estava arrumada demais, o ar parado demais, como se tudo soubesse que eu tinha ido longe demais antes mesmo de eu aceitar. Eu gostaria de dizer que foi um impulso. Que aconteceu rápido, sem pensamento. Mas isso seria uma forma de me proteger da verdade. Não foi um impulso. Foi uma escolha. E isso é o que mais dói admitir. Houve tempo para parar. Houve espaço para recuar. Houve aquela voz insistente dizendo não faça. E, ainda assim, eu segui. Cruzar a linha não foi um gesto grandioso. Foi um passo curto, quase tímido. Um tanto faz disfarçado de coragem. Um só dessa vez, que carregava um peso maior do que eu queria reconhecer. No instante seguinte, nada ao redor parecia diferente. Mas por dentro, tudo tinha mudado. Veio uma sensação estranha de alívio, como se a tensão acumulada finalmente tivesse encontrado uma saída. Mas o alívio durou pouco. Logo foi substituído por um vazio frio, um silêncio interno que não se preenche com explicações. Eu tentei organizar os pensamentos, justificar, colocar palavras bonitas onde só havia ruína. Não funcionou. O relógio avançava, e cada minuto me lembrava que o retorno dela se aproximava. Eu olhava para a porta como quem espera uma sentença. Não porque ela soubesse, mas porque eu sabia. E isso bastava. A culpa não precisa de plateia. Ela se instala sozinha, ocupa tudo, muda a forma como a gente respira. Pensei em apagar rastros, não externos, mas internos. Tentei me convencer de que aquilo não me definia. De que ninguém era feito de um único erro. Tudo isso pode até ser verdade. Mas, naquele momento, parecia desculpa demais para uma consciência que não aceitava negociação. Eu ensaiei conversas que nunca aconteceriam. Confissões que eu não teria coragem de fazer. Promessas silenciosas de que aquilo não se repetiria. Promessas feitas no auge da vergonha costumam soar sinceras, até serem testadas. Quando ouvi a chave girar na porta, senti o corpo inteiro reagir. Não era medo de ser descoberto. Era o choque de perceber que eu já não era o mesmo que tinha visto sair horas antes. Ela entrou, falou comigo, seguiu a rotina. E eu respondi, sorri, participei. Por fora, tudo intacto. Por dentro, algo definitivamente fora do lugar. Às vezes, o momento mais devastador não é quando somos pegos, é quando percebemos que conseguimos seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Antes dela voltar para casa,
eu já tinha cruzado a linha. E o pior não foi o que eu fiz. Foi entender que fui capaz de fazer. O silêncio depois foi mais alto do que qualquer discussão. A casa parecia a mesma, mas eu não era. Cada objeto, cada canto, parecia carregar o peso do que tinha acontecido. O sofá onde nos sentamos, a mesa da cozinha, até o relógio na parede, tudo lembrava o instante em que eu deixei de ser apenas eu mesmo e me tornei alguém diferente, alguém que carrega um segredo impossível de apagar. Andava pelos cômodos devagar, quase sem tocar nada, como se qualquer movimento pudesse fazer o passado voltar à tona. O ar parecia pesado, cada respiração uma lembrança de que eu havia cruzado um limite que não devia. As janelas abertas não deixavam entrar frescor, só faziam o vazio parecer maior. A rotina se transformou em uma espera silenciosa. Cada barulho da rua me fazia sobressaltar, cada passo no corredor me lembrava que alguém estava por vir e que eu precisava manter a fachada de normalidade. A ansiedade me consumia aos poucos, lenta, silenciosa, como um veneno sutil. Esperar tornou-se punição, não por culpa alheia, mas por saber que, dentro de mim, algo tinha quebrado. Tentei me ocupar. Tentei limpar, organizar, cozinhar, preencher os espaços com tarefas para não pensar. Mas nada funcionava. As pequenas ações, antes triviais, agora carregavam lembranças pesadas. Cada prato lavado lembrava a manhã seguinte. Cada lençol dobrado lembrava o toque de uma decisão que não deveria ter existido. Senti vergonha de mim mesmo de formas que palavras não alcançam. Não era apenas pelo que fiz, era pelo que me tornei. Alguém capaz de racionalizar escolhas que ferem a própria moral. Alguém que precisa conviver com a consciência pesada enquanto o mundo segue seu curso sem perceber. A sensação era de estar preso entre o que fui e o que me tornei, sem mapa de retorno. E, ainda assim, a vida continuava. As horas passavam, os dias se repetiam, e eu permanecia nesse limbo, carregando o peso do segredo. Cada sorriso que oferecia, cada conversa que mantinha, parecia uma performance, uma tentativa de me convencer de que ainda podia ser a pessoa que gostaria de ser. O limite que cruzei não se apagava. Ele se instalou, sutil, permanente. E o mais doloroso é que não havia espetáculo, não havia castigo público. Apenas eu e minha consciência, diante de uma casa igual à de sempre, mas agora carregada de significado. O mundo estava intacto, mas dentro de mim, algo não voltaria a ser como antes. Eu não tinha medo de ser descoberto. Tinha medo de me reconhecer. O espelho no corredor ficou meses sem receber meu olhar direto, e quando finalmente encarei meu próprio reflexo, senti como se estivesse olhando para alguém que conhecia e, ao mesmo tempo, não conhecia. Alguém capaz de ultrapassar limites que antes julgava impossíveis, alguém que guardava em silêncio escolhas que agora pesavam mais que qualquer palavra. A imagem refletida parecia implacável, acusadora em sua quietude. Vi os olhos que haviam se distraído, os lábios que sorriram sem espontaneidade, as mãos que tocaram coisas que não deveriam. Mas não era só isso. Era a consciência que eu carregava por trás daquele reflexo. A pessoa que eu pensava ser, confrontando a pessoa que de fato me tornei. E, de repente, tudo parecia menor e, ao mesmo tempo, enorme demais para suportar. Me perguntei por horas, dias, se aquele ato me definia. Se eu era isso que fiz ou se apenas tinha revelado algo que já existia, escondido sob camadas de rotina e justificativas. A culpa corroía, mas também iluminava. Mostrava falhas, limites, desejos que eu não havia entendido antes. E me forçava a encarar cada escolha com brutal sinceridade. O espelho não era apenas vidro. Era julgamento. Era reflexão de tudo que eu evitei admitir. Olhar para mim mesmo exigia coragem. Coragem de aceitar que o que aconteceu mudou a forma como eu me via, que minha moral, minhas convicções, não eram tão sólidas quanto eu acreditava. E ainda assim, havia também uma estranha compaixão. Eu via alguém humano, falível, tentando lidar com a própria sombra. Enquanto permanecia ali, parado diante daquele reflexo, percebi que a transformação não era só interna. Ela tocava todas as minhas relações, cada gesto futuro, cada palavra que eu escolheria. A pessoa que fui antes da escolha ainda existia, mas agora havia uma nova versão de mim. Mais consciente, mais cautelosa, talvez mais sozinha. Um peso que ninguém mais sentia, uma história que só eu podia carregar. E então percebi que o espelho não precisava ser evitado. Ele era necessário. Um lembrete de que o caminho de volta não passa por negar o que fiz, mas por compreender, aceitar e decidir como lidar com isso.
A imagem que refletia não era condenação definitiva. Era convite à honestidade, à reflexão, ao aprendizado que só a própria consciência pode oferecer. Senti um misto de medo e alívio. Medo por tudo que eu havia quebrado e alívio por finalmente encarar o que sempre soube, mas fingiu não ver. O espelho, enfim, deixou de ser inimigo. Tornou-se guia silencioso de uma jornada que, talvez, só começasse naquele instante. Ela me perguntou como foi o meu dia. Eu respondi: normal. As palavras saíram leves, quase automáticas, mas por dentro tudo gritava. Cada sílaba parecia carregar o peso do que ficou escondido, do que não podia ser dito em voz alta. O café que tomamos juntos tinha o gosto da rotina, mas meus pensamentos estavam repletos de ruídos que ninguém mais poderia ouvir. Olhei para ela enquanto mexia na xícara, tentando decifrar sinais que não estavam lá. Sorriso contido, olhos cansados, gestos tranquilos. A vida seguia como se nada tivesse acontecido. E era exatamente isso que doía. O mundo continuava normal enquanto algo dentro de mim tinha se quebrado para sempre. Havia uma linha invisível entre nós agora, tão fina que quase parecia não existir, mas presente o suficiente para tornar cada interação carregada de tensão. Palavras simples tornaram-se armadilhas, olhares gentis pareciam interrogatórios silenciosos. Eu tentava manter a calma, repetir gestos antigos, como se pudesse enganar a mim mesmo, talvez, a ela também. Nada do que eu dissesse mudaria o que tinha acontecido. Nada daquilo poderia ser revertido com desculpas ou explicações. O silêncio se tornou um espaço denso, onde cada pensamento se chocava com a consciência da escolha feita. Era irônico como a normalidade de um dia comum pesava mais do que qualquer explosão emocional. Enquanto ela falava sobre pequenos detalhes do trabalho, da vizinhança, do almoço com uma amiga, eu fingia interesse. A cada risada dela, sentia o eco da culpa reverberar mais forte. Tudo parecia tão trivial para ela, e para mim, tudo era devastador. O que não foi dito ocupava mais espaço que qualquer conversa. Quando nos despedimos para a noite, o beijo na testa foi mecânico, um gesto familiar que escondia um mundo de tensão não resolvida. Ela foi para o quarto, e eu fiquei sozinho na sala, sentindo o peso do invisível. Cada objeto parecia sussurrar lembranças do que eu havia escolhido, e a casa, tão calma, parecia me julgar silenciosamente. No final, a maior devastação não foi uma discussão, uma briga, ou um confronto direto. Foi perceber que a vida continuava, intacta, ao redor de uma escolha que eu carregaria sozinho. O que não foi dito falou mais alto do que qualquer palavra poderia.